A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, segmento jovem aqui da cidade de Joinville. Quero dizer que você é muito bem-vindo a essa pré-aula. Eu me chamo Valdir Floriano, sou presbítero da igreja e estou com muita alegria aqui para gravar essa pré-aula e espero que possa contribuir grandemente para você, professor, compartilhar aí com os seus alunos. E o tema da lição de número 4, dessa lição que nós estamos estudando, que tem uma abordagem aqui baseada no livro de Tiago, e trata da verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Então, lições preciosíssimas que nós vamos encontrar, portanto, na carta de Tiago. E o título da nossa lição é a autenticidade contra a parcialidade. Então, vamos ver aqui o que é essa tal de parcialidade, né? E o texto principal nos diz assim: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Esse texto está em Deuteronômio, no capítulo 10 e no versículo 17. Então, aqui só para você entender, para você perceber, para nós percebermos, né, que já desde o Antigo Testamento havia muito forte esse conceito, né, de que Deus não faz acepção de pessoas e que Deus não tem prediletos, Deus não tem preferidos. Deus trata todos de maneira igual, né, e de maneira isonômica. E o resumo da lição nos diz assim, ó: Deus não faz acepção de pessoas, por isso precisamos tratar todos com igualdade e amor. Então será um tema aí bastante relevante para nós tratarmos e para nós percebermos também em que consiste a essência da prática cristã. E aqui, já na introdução, o nosso comentarista, eu destaquei aqui apenas alguns aspectos, né? Então, assim, ó, que o cristianismo, na sua essência, consiste basicamente em relacionamento humano. Cristianismo sem relacionamento humano é praticamente nulo, é praticamente insignificante. Então, toda a prática do cristianismo consiste basicamente em relacionamento humano, em relacionamento interpessoal, né? E esse relacionamento deve estar fundamentado, deve estar alicerçado no respeito, no respeito ao tratamento às pessoas, né? Então, tratar todas as pessoas com respeito, tratar todas as pessoas com dignidade, né? Ainda eu destaquei aqui, ó, devemos tratar as pessoas, ou aqui, ó, não devemos tratar as pessoas com parcialidade, interesse ou preconceito. Então, isso aqui é um detalhe bastante importante, até porque não foi dessa forma que Jesus agiu, né? Então, Jesus não tratava as pessoas com discriminação, ele não tratava as pessoas com desrespeito, ele não tratava as pessoas com parcialidade, muito menos com interesse. Nós vamos encontrar vários exemplos de Jesus agindo e se comportando dessa forma, né? Um exemplo disso é quando ele fala com a mulher samaritana, né? Ele vai lá ter um diálogo com aquela mulher. Então, veja que ele passa por Samaria, que era um território evitado pelos judeus, né, para se deslocarem do sul ao norte de Israel, né, e vice-versa, né, do norte para o sul. Então, os judeus, que eram os judeus puros, eles evitavam aquela região porque eles não queriam nem sequer ter contato com os samaritanos. No entanto, Jesus... o texto bíblico diz assim, ó, e era-lhe necessário passar por Samaria. Mas por que Jesus tinha que passar por Samaria? Porque Jesus veio cumprir um propósito. E chegando ali, passando por Samaria, ele chega naquela região, ele conversa com uma mulher que por si só já era um escândalo, né? Já era um motivo assim, de muitas dúvidas, né? A respeito do comportamento de Jesus. Só que Jesus vem quebrando esse paradigma, né? Então ele conversa com uma mulher, era uma mulher assim, de moral duvidosa em razão dos relacionamentos que ela já tinha tido, e era uma mulher samaritana, né? Então a gente observa, portanto, que Jesus quebra esse paradigma, quebra esse preconceito, e ele vem nos dando um exemplo desse tipo de conduta, desse tipo de comportamento. Aí ainda conclui assim, ó, então preconceito é chamada para misericórdia. Portanto, os cristãos autênticos, né, a verdadeira religião, é chamada para
prática da misericórdia, né? Para a prática da misericórdia. E o primeiro tópico nos diz assim, ó, a proibição da acepção de pessoas, o mandamento. E aqui o texto que é destacado aqui, o que eu destaco aqui dentro do que o comentarista vem trazendo, é que diz assim, ó, a fé cristã exige que os discípulos de Jesus amem a Deus e ao seu próximo. E Jesus, ele é muito enfático nessa questão, pois ele diz assim, ó, um novo mandamento vos dou, que vocês ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus mesmo está sendo o padrão, Jesus mesmo está sendo o modelo, Jesus mesmo está sendo o paradigma, né? O modelo a ser seguido no que se refere ao tratamento, no que se refere ao relacionamento para com o próximo, né? Então, quem demonstra favoritismo insulta o Criador e as pessoas feitas à sua imagem. Então, dentro do conceito, do conceito cristão, não pode haver o favoritismo. Então, o crente, em hipótese alguma, pode ter assim as suas predileções no que se refere às pessoas, seja pela sua aparência, seja pelo seu status social, seja pela posição que essa pessoa ocupa na sociedade. Então, elas não podem ter essa predileção, não podem ter essa preferência. Por quê? Porque Deus não trata assim as pessoas e o próprio Jesus não trata assim os seres humanos, né? Por quê? Porque todos os seres humanos são criados, né, e existem conforme a imagem e a semelhança do Criador. Então, todos os seres humanos, todas as pessoas, portanto, são a imagem e a semelhança do Criador. E quando nós agimos de forma a fazer acepção de pessoas e termos as nossas predileções por determinadas pessoas, nós estamos excluindo uns em detrimento de outros, né? Estamos dando preferência a uns e prejudicando a outros. E essa prática, obviamente, não é compatível com a prática cristã. Aí vai contar aqui, ó, o termo grego para acepção é prosopolepsia. Esse termo se refere às pessoas que erroneamente consideram ser mais importantes aqueles que são ricos, famosos, influentes na sociedade. Então, essa prática era comum na sociedade antiga, onde os ricos e poderosos eram frequentemente tratados com maior respeito e privilégio do que os pobres, né? Então, isso aqui já desde a antiguidade, existia essa distinção entre as classes sociais, né? Então, era a nobreza e os plebeus, né? Era a nobreza e os plebeus, que eram, assim, estratificada, né, a sociedade na época. Então, eram os ricos e os pobres, né? E eles, muitas vezes, não tinham interação uns com os outros, né? Os pobres não interagiam com os ricos e os ricos não interagiam com os pobres, né? Mas, como nós vamos encontrar na palavra de Deus, a prova de que Deus não faz acepção de pessoas, pois esse não é um tema exclusivo, né, ou específico, o que se restringe ao Novo Testamento. Isso é um tema muito abrangente. Então, nós vamos ver aqui, ó, por exemplo, Raabe, né, o exemplo de Raabe, que era uma meretriz, que era lá dos muros de Jericó, que era da cidade de Jericó, e a casa dela ficava edificada ali próximo ao muro de Jericó, e ela era uma meretriz. Porém, quando essa mulher toma a decisão de ser fiel, de ajudar o povo de Deus, ela é incluída no projeto de salvação, inclusive, né? Pois ela vai fazer parte aí da linhagem dos descendentes do próprio Jesus, né? Aí pegando aí da parte de José. E lá no Novo Testamento nós vamos encontrar na genealogia fazendo menção a Raabe, que era, inclusive, a meretriz. Então, Deus não faz acepção de pessoas, seja homem, seja mulher, seja negro, seja branco, seja gordo, seja magro. Deus não faz acepção de pessoas, ele aceita, recebe todos de maneira igual, né? E aqui no final, o autor aqui da lição, o comentarista, diz assim, ó, não é só Tiago que trata a respeito dessa temática no Novo Testamento. Encontramos várias referências que mostram que Deus não faz acepção de pessoas, né? Lá em Romanos 2 e 11, inclusive, está escrito exatamente assim, né? Que Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando ele fala ali de judeus e gregos, ele fala assim que todos os povos são, sim, alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus.
E agora que o segundo subtópico, então eu falei aqui o primeiro subtópico é o mandamento, né? E o segundo subtópico do primeiro tópico diz assim, ó, tratamento injusto não deve existir entre os santos. Então isso não deve existir assim um tratamento injusto, né? Ó, Tiago exorta a respeito do tratamento diferenciado que era dado aos ricos. Então olha só, pelo fato da sociedade, dos cristãos da época, eles terem muitas vezes essa mentalidade, eles acabaram trazendo isso, né, para o seio da igreja, para o relacionamento da igreja. Então eles às vezes davam um tratamento mais privilegiado, um tratamento mais especial aos que eram ricos, né? E portanto não é conveniente que as coisas sejam dessa forma, né? Aí ele diz assim, ó, ele critica a distinção feita pelos irmãos em relação à aparência pessoal, o status social, pois tais atitudes vão contra o ensinamento das Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos encontrar, por exemplo, na nossa igreja, a nossa igreja é uma igreja que recebe, que acolhe todo tipo de pessoa. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja que não faz acepção de pessoas aí na sua grande maioria, porque nós recebemos as pessoas de qualquer classe social, nós recebemos as pessoas da forma como elas são. Então, essas pessoas podem vir até a igreja, elas podem participar dos cultos, elas serão bem recebidas, elas serão bem tratadas, não importa a sua condição financeira, não importa a sua condição social, não importa a cor da sua pele, essas pessoas, sim, serão bem recebidas dentro das nossas igrejas. Então, isso precisa ficar claro, né? Porém, o jovem, você aí que é professor dos jovens, você precisa realmente passar essa orientação de quando as pessoas chegarem, né, um jovem chegar na igreja, ter ali todo um procedimento de acolhimento dessas pessoas, né? E às vezes nós sabemos como está o mundo que nós estamos vivendo. Às vezes vai chegar aquele jovem, né, que vai chegar com piercing, vai chegar com alargador, né, de orelha, né, vai chegar aquele jovem que está todo tatuado no seu rosto, mas isso não significa absolutamente nada. O que precisa acontecer de fato é que o jovem, os cristãos, de um modo geral, precisam chegar até essa pessoa com um sorriso no rosto, precisam chegar a essa pessoa, perguntar o nome dessa pessoa e fazer ali todo um trabalho de acolhimento, fazer todo um trabalho de integração. Tá? Isso aí é bastante importante. Então, não importa como essas pessoas chegam e adentram até as nossas igrejas, o fato é que essas pessoas precisam, sim, ser acolhidas, né? E precisa ter realmente hospitalidade para que elas se sintam pertencentes, para que elas se sintam acolhidas nos nossos ambientes, né? E nós vivemos numa época em que a juventude, né, de um modo geral, a juventude que não conhece a Deus, então eles estão ali se tatuando, estão colocando piercing, né? Então coloca piercing na sobrancelha, na orelha, elas no nariz, elas se tatuam. Então isso é uma coisa que está comum nos nossos dias, né? Uma coisa que está comum. Veja que comum não quer dizer normal, né? Mas é uma coisa que está comum nos nossos dias. E essas pessoas precisam sim ser acolhidas e recebidas nas nossas igrejas de maneira carinhosa, de maneira afetiva. Então, assim, ó, é dever do cristão tratar todos com respeito e dignidade. Então, isso aqui, gente, ó, respeito e dignidade é um princípio bíblico, né? E eu tenho aqui anotado vários princípios, né, que o cristão deve seguir, e eu deixo até aqui no final da minha Bíblia, para que eu possa sempre estar lembrando, né? Então, o primeiro princípio que eu coloco aqui é o princípio do amor, é o princípio da obediência, tem o princípio da semeadura, o princípio da gratidão, princípio da compaixão, que vai falar muito na nossa lição hoje, princípio da misericórdia, o princípio do perdão, o princípio da justiça, o princípio da honestidade, o princípio da verdade, o princípio da escolha, o princípio da confiança, da hierarquia, o princípio da honra, da generosidade, da perseverança, do princípio do arrependimento, do temor, da lealdade, princípio da disciplina, fidelidade, humildade, aliança, prudência, respeito, princípio do desfrute, da mordomia, da organização, da paciência e o princípio da liberdade. Então, são aqui alguns princípios que eu tenho anotados aqui, para que eu possa estar sempre lembrando. Então, o crente, a conduta do jovem cristão, deve ser orientada por princípios, deve ser orientada por valores. E esses valores são
o que regem exatamente a nossa conduta e que regem o nosso comportamento. E no final o comentarista diz assim, ó, precisamos permitir, pois nós, né, crentes, somos templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós, então nós precisamos permitir que ele corrija as nossas atitudes, produzindo o seu fruto em nós, ou seja, produzindo em nós o caráter de Deus. O caráter de Deus tem que estar sendo produzido em nós, tem que estar sendo manifestado na nossa atitude e no nosso comportamento. E diz assim, o terceiro subtópico nos diz assim, a lei real. Em Tiago 2:8, ele menciona a lei real. Então, o que é essa lei real? Então, é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Essa que é a lei real. Agora, deixa aqui eu dizer uma coisa assim, ó. O amor, em que consiste o verdadeiro amor? É aquilo que Deus realmente manifestou, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em que consiste esse amor? Consiste em desejar o bem ao outro, sem esperar nada em troca. É desejar o bem ao outro sem esperar absolutamente nada em troca. E é por isso que Jesus diz assim, ó, que nós devemos amar aos nossos inimigos. Por quê? Porque se você faz o bem para o teu inimigo, para a pessoa que é inimiga sua, e você sabe disso, e isso é notório, fica evidente que você não vai esperar nada em troca. O que você vai esperar do teu inimigo? Você não vai esperar absolutamente nada. Por quê? Porque você sabe que ele não tem uma predisposição para retribuir aquele bem que você faz a ele. E é nisso que consiste o amor de Deus. Veja assim, o grande amor de Deus manifestado à humanidade, mas o que a humanidade faz em benefício, né, em manifestação de gratidão ao amor que Deus manifestou à humanidade. No entanto, o amor de Deus e o desejo de Deus para que o homem se dê bem, para que o homem vá bem, para que o homem se regenere, para que o homem nasça de novo, para que o homem volte a ter comunhão com ele novamente, continua sendo absolutamente o mesmo. Então, assim, ó, amar a Deus, né, sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, é você desejar o bem ao outro sem esperar nada em troca. E isso aqui consiste em você, por exemplo, não ficar feliz quando acontece a desgraça com o outro, por exemplo. As pessoas que dizem assim, pô, foi bem feito que aconteceu isso aí, ou né, na linguagem do crente, isso aí é a mão de Deus que está pesando. Não, gente, não é assim que o crente se comporta, não é assim que o crente age, porque o crente não deve ficar feliz com a desgraça alheia, né, e achar que aquilo ali foi a mão de Deus que pesou. Nós devemos sempre entender que é a justiça de Deus e que é a lei da semeadura, que é a lei da colheita que acaba sendo aplicada, mas o crente, em hipótese alguma, deve ficar feliz, deve ficar satisfeito quando a desgraça acontecer com o outro. E aqui uma coisa que o autor da lição, né, o comentarista, deixa bastante claro, é que o fato de o crente não fazer acepção de pessoas, aceitar as pessoas na igreja, receber com hospitalidade, com carinho as pessoas que chegam até na igreja, isso não significa que nós concordamos com as práticas pecaminosas, com o comportamento pecaminoso. E Jesus também não concordava com isso. E o exemplo disso é que quando aquela mulher adúltera, né, é apresentada a Jesus, a resposta de Jesus, ele faz toda aquela indagação, bom, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e depois quando todas aquelas pessoas vão embora, Jesus fala assim, ó, cadê os teus acusadores? E a mulher responde, bom, eles foram todos embora. E Jesus falou assim, ó, tampouco eu te condeno. Aí ele diz para ela, vá e não peques mais. Então Jesus não compactua, ele não concorda, ele não aceita a prática pecaminosa dos indivíduos. Porém, todo o indivíduo deve ser sim bem recebido, deve ser sim bem aceito. É a prova disso que Jesus vai também na casa de Zaqueu, Jesus
cura uma mulher, a filha, né, de uma mulher sinofilícia que estava endemoniada, e Jesus fala, bom, não é lícito, né, tirar a comida dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, mas ele não deixa de atender aquela mulher em razão da fé que aquela mulher manifesta. Então Jesus vai na casa de Zaqueu, que era um publicano, que era um coletor de impostos. Jesus ia na casa de fariseu, ele frequentava a casa dos fariseus. Então assim, Jesus não nutria um ódio, né, e uma aversão e um preconceito por aquelas pessoas. Não, muito pelo contrário, ele se relacionava, ele interagia com aquelas pessoas. O que Jesus reprovava daquelas pessoas era as suas condutas, eram os seus comportamentos, eram as suas hipocrisias, e ele em momento algum deixou de denunciar a hipocrisia e a dissimulação daquelas pessoas. Então isso precisa ficar claro, não significando que Jesus rechaçava aquelas pessoas, ou ele recusava se relacionar, ou ele recusava interagir com aquelas pessoas. Isso não acontecia em hipótese alguma. O nosso segundo tópico, dessa lição diz assim, as consequências do fazer acepção de pessoas. E o nosso primeiro subtópico diz assim, divisão. Então, o preconceito, além de ferir os princípios divinos, causa divisões dentro da igreja. Então, essa divisão é a principal estratégia que o adversário, que Satanás, o inimigo das nossas almas, o inimigo do povo de Deus, utiliza para enfraquecer a fé cristã, para enfraquecer a igreja, que é responsável por disseminar exatamente o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Então ele utiliza desses artifícios, ele utiliza dessa estratégia, dessa estratificação, dessa divisão, exatamente para poder dominar a mente dos cristãos. Então assim, é dividir para dominar. Essa é a estratégia que ele utiliza. E não convém, obviamente, que os crentes se comportem, né, ou ajam dessa forma. Então, a unidade do corpo de Cristo é o tema central do Novo Testamento. Né? Em Atos dos Apóstolos, né, 2:42, nós vamos encontrar ali que os crentes, né, os primeiros cristãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão e no partir do pão. Então, veja assim, que a comunhão, estar vivendo bem, ter uma boa convivência com as pessoas, era o princípio basilar ali da fé cristã, ali nos seus primórdios, né? Então eu coloquei aqui, então um reino dividido não pode subsistir, e eu citei aqui o exemplo de Roboão e Jeroboão, né, o filho de Salomão e o general do exército de Salomão, um general muito influente, né, que era Jeroboão, e que acabou causando ali um grande cisma, né, uma grande divisão. Por quê? Porque eles não entraram no acordo, né? Então um não concordava com uma atitude, não concordava com um procedimento, o outro discordava, falava, não, vai ser do meu jeito, e o outro falou assim, não, eu não concordo que seja assim, e pelo fato deles não concordarem, não terem chegado a um consenso, o reino se dividiu. E depois que o reino se dividiu, como a gente bem conhece a história, a parte norte de Israel acabou sendo levado cativo, e depois o reino do sul também foi levado cativeiro, e ficaram ali 70 anos em cativeiro. Né? Então isso enfraqueceu, essa divisão enfraqueceu o reino de Israel, que tinha sido unificado por Davi e foi até Salomão. Mas depois que Salomão morreu, então o reino se dividiu entre Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, chefe do exército, que tinha bastante influência também, e que acabou ficando com as 10 tribos do norte. E, posteriormente, essas duas tribos foram levadas, né, esses dois reinos foram levados cativos pelos seus adversários. Né? Então, é importante a gente entender aqui que a divisão, ela enfraquece, A questão aqui do julgamento, né? O julgamento. Aqui o texto de Tiago, né? Capítulo 2, versos 6 e 7, nos adverte a respeito do perigo de menosprezar os pobres e favorecer os ricos, lembrando que aquele contexto social, os ricos frequentemente oprimiam os pobres e blasfemavam contra o nome de Cristo. Então, portanto, é errado julgar uma pessoa por sua condição econômica ou por sua aparência. Né? Então, nós devemos ter bastante cuidado com esse tipo de conduta, nós devemos ter bastante cuidado com esse tipo de comportamento, né? De, às vezes, favorecer uma pessoa. E, às vezes, uma pessoa acaba se convertendo lá, um pai, né, um líder de uma família, e porque ele tem uma condição social, às vezes, privilegiada, às vezes ele acaba tendo mais oportunidade. Né? Então, isso precisa ser
bastante rechaçado, né? Isso precisa ser veementemente rechaçado. E na nossa igreja, às vezes o que a gente percebe é que tem uma pessoa que tem uma alta posição social, só que essa pessoa chega a um status de diácono, por exemplo, na nossa igreja. E ela está lá, por exemplo, sentada no púlpito, e tem um presbítero da igreja que não tem, às vezes, aquela mesma condição social. E o que acontece é que aquele diácono que tem bastante poder aquisitivo, ele acaba cedendo o lugar dele, falando aqui da nossa estrutura, né, como que funciona aqui a nossa liturgia. Então, às vezes, essa pessoa que tem uma posição social mais privilegiada, ele cede o lugar dela para aquela pessoa que não tem. Mas por quê? Porque ele reconhece que é um presbítero da igreja. Então, isso aqui é resultado do ensinamento que a nossa igreja proclama, que a nossa igreja enfatiza, a fim de trazer essa disciplina e a fim de trazer essa consciência. Então, não é porque ele tem uma posição social, econômica mais favorável, que ele vai permanecer ali no seu lugar e vai dizer, não, aquele presbítero lá é um pobretão, ele vai ficar sentado lá embaixo. Não, não é assim que acontece. Ele vai lá, ele humildemente, a partir do aprendizado que ele tem, a partir do discipulado que ele recebe, ele entende que dentro daquela posição ali, ele vai lá, deixa o lugar dele e cede o lugar dele a uma pessoa, porque isso é o princípio da honra, é o princípio do respeito. Então, na nossa igreja, a gente percebe, na prática, acontecendo muito disso. Pode ter casos e situações que sejam diferentes, mas isso são casos absolutamente isolados. Na grande maioria, o ensinamento que nós recebemos, as instruções que nós recebemos, vai exatamente nessa linha. E é importante que o jovem também aprenda isso, né? Aprenda esse princípio da honra. E lá em Filipenses 2:5, né, o texto clássico que nós conhecemos, que diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que na posição que Jesus ocupava no ambiente celestial, junto a Deus, lá da glória celestial, ele não tinha a menor obrigação de fazer o que ele fez. No entanto, ele assumiu a forma de servo. Mas por que ele assumiu a forma de servo, né? A forma de um empregado? Né? Porque era a classe mais baixa que tinha. Ele não nasceu num berço de ouro, ele não veio de uma família nobre, ele não veio de uma família que tinha assim, um grande status social. Ele veio ali das classes mais baixas, né? Para poder exatamente dar o exemplo. Porque se a graça de Deus atinge as classes mais baixas da sociedade, né, ou a classe mais baixa da sociedade, dali para cima todos serão atingidos também. Agora, o contrário não é verdade, porque se Jesus vem para atingir somente a classe da nobreza, a classe da riqueza, os que estão dali para baixo não seriam alcançados. Então, por isso que ele veio e ele assumiu a forma de servo, né, e encontrando-se em forma de servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele morreu, ele veio, executou o seu ministério na mais absoluta humildade, no mais absoluto estado de humildade. Então, esse foi, portanto, o exemplo que Jesus nos deixou. Então, nós devemos deixar de lado todo o julgamento. Não é porque uma pessoa tem uma aparência mais humilde, não é porque uma pessoa tem uma aparência mais simples, não é porque a pessoa tem uma aparência mais pobre, que no reino de Deus ela é menos importante. E o contrário também é verdade. Não é porque uma pessoa tem um status social, não tem uma condição financeira, tem uma condição econômica mais favorável, tem uma aparência mais favorável, que essa pessoa deve ter um tratamento privilegiado. Tá? E o exemplo disso é quando Samuel vai ungir, né, o novo rei para Israel, onde ali Jessé apresenta todos os filhos dele, né, todos, né, com uma boa aparência, todos, né, com uma boa postura. E quando ele pensa que é aquele que é para ser ungido o rei, daqueles filhos fortões, né, que tem aquela aparência toda robusta, Deus fala assim, ó, não, Samuel, porque eu não avalio as pessoas pela aparência, mas eu sondo e eu investigo o coração das pessoas. Então, isso é algo que precisa ficar bem enfatizado também. E aqui, em terceiro lugar, o terceiro subtópico diz assim, ó, a desvalorização do ser humano. Então, as consequências, né, de fazer acepção de pessoas. Então, primeiro, é divisão. Segundo, o julgamento. E em terceiro lugar aqui, ó, é a desvalorização do ser humano. Então, quando a gente dá
mais importância para um em detrimento de outro, nós estamos desvalorizando aquele indivíduo. E isso não é justo perante Deus, né? Porque isso atenta contra a dignidade humana e atenta contra a imagem e a semelhança de Deus. Isso precisa ficar bem entendido, né? Aqui, ó, Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, conforme Gênesis 1:27, né? Mas o pecado que entrou na humanidade, por um ato de desobediência, produziu muitas mazelas, né? E uma delas é a acepção de pessoas e o preconceito. Então isso aí, gente, é algo que sim que está enraizado, né? É algo que está assim, é algo que está presente na conduta e no comportamento humano, é algo inerente ao ser humano. Então, o ser humano vai muitas vezes manifestar esse preconceito, vai muitas vezes manifestar essa discriminação. Porém, o que nos torna, né, o que torna aí a igreja de Cristo, né, um ambiente diverso, né, um ambiente que aceita realmente, que recebe as pessoas, que acolhe as pessoas, é esse amor de Cristo e é a compreensão de que Deus não faz acepção de pessoas, né? E a igreja, a Assembleia de Deus, é um ambiente realmente que recebe, né, e aceita todas as pessoas, né? Não tem, a gente não faz acepção de pessoas. Então, no ministério, no desenvolvimento do ministério, então tem pregadores, né, dos mais variados tipos, dos mais variados gostos, né, pessoas que têm graça, pessoas que têm autoridade, inclusive mulheres que têm oportunidade também, que têm ousadia, que se dedicam à palavra e que também têm oportunidade para ministrar a palavra de Deus. Então vejo como que a nossa igreja o que não faz muitas vezes é tocar trombeta, né, a respeito disso, né? A nossa igreja não faz aí um grande alarme com relação a isso, mas as pessoas que frequentam a nossa igreja, elas sabem que é um ambiente que tem um ambiente diverso, né, que tem todo tipo de pessoas e que essas pessoas, sim, são aceitas nas nossas igrejas, né. Aqui, ó, aí isso fala, portanto, da desvalorização do ser humano. Então, a acepção de pessoas é o preconceito. Então, como cristãos, somos chamados a honrar e a respeitar a todos, né, reconhecendo que a imagem e semelhança de Deus, embora distorcida pelo pecado, está em cada indivíduo, podendo assim ser alcançado pela graça salvífica de Cristo, Jesus, e serem restituídos à comunhão com o Criador. Então não importa, né, como que as pessoas chegam na nossa igreja, o fato é que quando elas têm um encontro com Deus, elas são restauradas e elas passam a ter um relacionamento com o corpo de Cristo, né, com os indivíduos, com as pessoas, e passam, portanto, a ter comunhão novamente com Deus. O terceiro tópico nos diz assim, ó, uma chamada à misericórdia. Então, agindo sem misericórdia. Então, Tiago ele nos dá aqui, né, algumas orientações, né? Mas assim, ó, Deus não nos chama a exercitar, ou Deus nos chama a exercitar a misericórdia para com todos, né? Sejam eles maus ou bons, justos ou injustos, né? Aí aquilo que eu falei anteriormente, né? Não desejar o mal para as pessoas. Então, existem pessoas más, existem pessoas perversas, porém o cristão não deve desejar o mal a essas pessoas, né? Ele deve sim usar de misericórdia, né? E o que é a misericórdia, né? Então, a misericórdia vem de uma palavra latina que quer dizer a miséria mais coração, né? Ou seja, se compadecer da miséria em relação ao outro. Então, isso aqui é uma atitude, obviamente, de empatia, né? Então, nós devemos nos comportar, nós devemos agir dessa forma, usando, portanto, de misericórdia. O cristão, portanto, não deve desejar o mal, não deve ficar feliz com a desgraça alheia, mesmo das pessoas más, mesmo das pessoas perversas. Então, o cristão deve, a todo momento, ter essa consciência, ter essa clareza e ter esse entendimento. O segundo subtópico diz assim, ó, a prática da misericórdia, né, o exercício da misericórdia. Nós somos chamados para praticar a misericórdia. Então não adianta falar de misericórdia, não adianta saber conceituar a misericórdia se não tem uma atitude, se não tem uma prática. E Jesus foi exatamente o exemplo disso, né? Pois ele, quando aquelas pessoas estavam ali fazendo a ele o mal, estavam ferindo a Jesus, estavam ali chicoteando eles, ou chicoteando ele, a oração que ele fez foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E isso aí é um ato, é uma atitude de misericórdia, e que depois Estevão vai na mesma linha, né? Ele vê, né, Jesus assentado
à destra de Deus, e ele fala assim, ó, Deus, não leve em conta, né, o que essas pessoas estão fazendo, porque eles estão agindo aí na ignorância. Portanto, a prática da misericórdia é se compadecer da miséria alheia, ter um coração voltado, que se inclina, que sente a dor do outro, ela consiste exatamente nisso aí, né, isso configura e caracteriza o exercício da misericórdia. É claro que essa misericórdia não deve ser somente de sentimento, né? Não deve ser somente uma coisa abstrata, mas deve ser algo que se reflete em ações e em atitudes concretas, né? Aí aqui o terceiro subtópico nos diz assim, ó, a recompensa da misericórdia. Então, a misericórdia deve ser um distintivo do cristão, refletindo o caráter de Deus. A sua prática beneficia o próximo e nos aproxima de Deus. Quanto mais o crente age com misericórdia, quanto mais o jovem age com misericórdia, mais ele se aproxima do caráter de Deus. Então, exercer misericórdia significa agir em compaixão e empatia, oferecendo ajuda e perdão aos outros. Então, não convém, por exemplo, ao crente se recusar a ajudar alguém quando pode, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa que faça mal a ela, ou que deseja o mal desse crente. Mas o crente não pode, não deve pagar na mesma moeda. Pelo contrário, ele deve agir sempre com misericórdia, né? Sempre ajudando e favorecendo aquelas pessoas muitas vezes desprovidas de recursos, né? Ou desprovidas de entendimento, de compreensão de algumas coisas, né? Então aqui, ó, ajuda e perdão aos outros, ó, especialmente aos que estão em necessidade ou sofrimento. Esta prática reflete a verdadeira natureza da fé cristã, que se manifesta em ações. Quando praticamos a misericórdia, mostramos ao mundo o caráter de Deus e vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Simples assim. Quando nós agimos, quando nós nos comportamos, quando nós tomamos conhecimento do que significa misericórdia, do que significa a questão de acepção de pessoas, do que significa a justiça de Deus, nós devemos permitir e pedir ao Espírito Santo que molde esse caráter em nós, para que nós venhamos ter uma conduta o mais parecida possível com a conduta, a atitude e o comportamento de Jesus. E isso vai aperfeiçoando o caráter cristão em nós. E assim, na conclusão, agora eu falo para encerrar, somos desafiados a viver uma autêntica, livre, uma fé autêntica, livre de parcialidade e preconceito. Quando seguimos o exemplo de Deus, revelado nas Escrituras Sagradas, refletimos o caráter de Cristo. Não tratar as pessoas com interesse, mas com amor, justiça, é fundamental para uma vida cristã saudável. Assim, somos convidados a cultivar uma fé que se manifesta em ações com respeito e com misericórdia, promovendo a dignidade de todos como criaturas de Deus. A lei da liberdade não é uma licença para o pecado, mas um chamado para uma vida em obediência e compaixão. Eu agradeço a Deus aí por você que esteve até aqui, quero te dar os parabéns e desejar que Deus te abençoe grandiosamente até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor.